você que chegou aqui quebrado, contristado, machucado, mas não quer sair assim daqui hoje. Quando os discípulos estavam no barquinho e viram as ondas inundando aquele barquinho, e Jesus estava dormindo naquele barquinho, Pedro teve a ousadia de expressar o que todos estavam pensando, mas ninguém tinha coragem de falar. Tu não te importas que pereçamos? Ele vai lá, acorda Jesus, você não está aí se incomodando que a gente vai morrer? E é interessante que Jesus repreende os seus discípulos como homens de pequena fé naquele texto. Mas a pergunta de Pedro, na verdade, era uma pergunta de fé. Porque Pedro e os discípulos criam que Jesus poderia fazer alguma coisa, que Jesus poderia intervir naquela questão. E a questão não era esta, se Jesus podia ou não podia intervir. Mas a pergunta de Pedro era: por que parecia que Jesus não se incomodava com a angústia e o sofrimento daqueles discípulos? Mas Jesus mostrou-lhes que estes sentimentos não eram expressão de fé. E é interessante que Pedro vai entender a lição daquele momento e vai escrever o seu primeiro livro, a sua primeira epístola, a primeira epístola de Pedro, quando ele escreve aos crentes do Ponto, da Galácia, da Bitínia e da Capadócia. E o objetivo daquele livro é dizer como é que a gente lida com os dias de angústia e sofrimento na nossa vida. Eu acho que ele pegou aquela lição que ele aprendeu no barquinho e ele agora colocou como um testemunho de vida, e como um pastor agora ele começa a pastorear aquelas ovelhas distantes dele. E é interessante porque todo o livro de Pedro, cada um dos capítulos, fala alguma coisa sobre como lidar com o sofrimento, como enfrentar a angústia do coração. E é por isso que hoje eu gostaria de percorrer as páginas de 1 Pedro e descobrir quais foram os conselhos que ele deu aos discípulos de Jesus em meio ao sofrimento. Eu quero olhar para uma leitura agora de 1 Pedro nessa perspectiva. O que ele está falando sobre sofrimento? E o que tem a ver com aquele barquinho? O que a gente pode aprender com tudo isso? E a primeira coisa que eu queria destacar vai aparecer no capítulo 4, 1 Pedro 4, nos versículos 12 e no verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Agora o verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Primeiro conselho que Pedro vai dar aos seus discípulos, às suas ovelhas, parece uma coisa tão trivial, tão simples, mas que às vezes dentro da alma faz diferença. O primeiro conselho dele é o seguinte: a luta, a tribulação, as provações fazem parte da vida neste corpo. Não é algo extraordinário. Então olha para quem está perto de você e diga assim: olha, problema não é extraordinário, faz parte da vida. Pode dizer, tá? Se você não tem nenhum problema hoje, vai ter amanhã, pode ter certeza. E se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. É isso que Pedro está falando para a gente. Sofrimento, luta, angústia, não é algo extraordinário, faz parte da vida. A palavra de Deus, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, nos faz uma promessa, que um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a promessa.
No entanto, esse dia ainda não chegou. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Então, querido, vai ter lágrima no teu olho. A Bíblia diz sim que o Senhor vai recolher no odre dele todas as nossas lágrimas e vai escrever no seu livro o significado de cada uma delas. Mas enquanto a gente estiver nessa carne, vai haver luta, problema, enfermidade, dificuldade e sofrimento. E Pedro está dizendo assim, gente, não é uma coisa extraordinária, faz parte da vida nesse corpo e nesse mundo. E nesses versículos, ele vai apresentar essas duas perspectivas. Primeiro, que sofrer não é algo extraordinário. E segundo, que sofrer não é vergonha para nenhum cristão. Por que ele faz questão de fazer esse destaque? Parece uma coisa tão normal, tão simples. Por que ele está colocando isso em destaque para a gente? Porque quando nós não entendemos que nesta vida existem problemas, dores e sofrimentos, nós somos tentados por Satanás a nos revoltarmos com Deus, por nos sentirmos desamparados. Quando Jesus estava ali e disse, olha, vocês são homens de pequena fé, não é porque eles não criam que Jesus pudesse intervir no meio das ondas, era porque eles não entendiam as ondas, que as ondas faziam parte da vida. Sofrimento não é sinal de desamparo de Deus, faz parte da nossa condição humana, e é fácil a gente entender isso. Por exemplo, se nós como humanidade destruímos o clima da terra, e a gente está fazendo isso há muito tempo, então por que nós nos revoltamos com a falta de água numa seca? Ou com a invasão dos mares na terra seca? Talvez você diga assim, mas não fui eu que fiz isso. Mas quando a gente vive num mundo dessa maneira, onde os pecados nossos se somam uns aos outros, nós sofremos os efeitos de tudo isso. Se nós não punimos a violência e vemos o pecado como normal, eu não sei se vocês viram uma reportagem, né? Onde os garotos agrediram a professora, destruíram a classe, e depois que apareceu na televisão, eles dão uma suspensão para os alunos. Tinha que aparecer na televisão para ter coragem de dar uma suspensão para os alunos. Talvez, quem sabe, vão transferir. Agora, se transferir em bloco, também não vai adiantar nada, porque a gangue vai junto. Não é verdade? Se a gente não pune a violência, e se a gente vê o pecado como normal, então por que nós culpamos Deus quando a violência e o mal do pecado de alguém nos afeta? O que a Bíblia está nos ensinando é que enquanto este mundo for regido pelo pecado e por Satanás, sofrimento, morte e doença vão existir nessa terra. E a conclusão é que o sofrimento é condição natural de um mundo corrompido, controlado por gente corrupta. E que a nossa salvação, ainda que atue em nossas vidas aqui e agora, com a presença de Jesus em nós, terá coisas que só serão restauradas quando Jesus voltar, para julgar este mundo e levar os seus participantes, os seus queridos, aqueles que estão com Ele, para participarem da sua glória. Então, queridos, problema faz parte da vida. E cuidado com a semeadura de Satanás. Ah, Deus me abandonou, Deus não está fazendo nada. É isso que o inimigo quer. Ele quer te dar sim poder, graça, coragem para enfrentar os seus problemas, e Ele quer ser a sua vitória no meio desses problemas. Mas Ele não quer que a semeadura do inimigo esteja na sua mente.
Se a gente permitir que a semeadura do inimigo esteja na nossa mente, nós vamos ser semelhantes ao povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto tinha muitos problemas, mas tinha muitos milagres. Não era exatamente da maneira como eles tinham imaginado, mas todo dia caía maná dos céus, e eles nunca passaram fome. Não é verdade? Mas eles tinham saudade da cebola e do pepino do Egito. E eu até posso entender. Mas o que Deus está dizendo é: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que a palavra de Deus está dizendo é: não é coisa extraordinária, mas vai com o Senhor, e Ele vai estar com você no seu barquinho. Segunda coisa é: não fique envergonhado com os seus problemas, porque a segunda semente que Satanás pode lançar em nossas mentes é a semente da vergonha. E como ele faz isso? Às vezes ele usa uma série de argumentos teológicos e às vezes até do senso comum como uma forma de acusação. Por exemplo, há uma disseminação de uma ideia entre os crentes que se você está doente é porque você não tem fé, porque se você tivesse fé já estaria curado. Não é verdade isso? Não tem gente que pensa assim? Querido, até os que têm fé morrem. Se morre é porque algum problema aconteceu, alguma enfermidade o atacou, e o seu corpo que vai morrendo um pouquinho cada dia, basta você olhar no espelho, você já percebe. Então essa não é uma teologia saudável. Não é porque nós não temos fé que os problemas vêm, é o contrário, é que pela fé nós enfrentamos os problemas. Ou então, se você tem problemas, ou se você está doente, ou se tem alguma coisa, é porque tem um pecado cabeludo na tua vida que não foi resolvido. Satanás é o acusador das nossas almas, queridos. E ele veio aqui para matar, roubar e destruir, ele é o acusador. Os nossos pecados têm sido lavados no sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E quando a gente vive isso aqui, a gente vive vergonha. Queridos, a palavra de Deus está dizendo: olha, não precisa ter vergonha dos seus problemas, ao contrário, leva a presença do Pai, porque Ele ama você e tem prazer em derramar graça sobre a tua vida. Outros vão dizer para você que o que está acontecendo na tua vida é uma sina, porque tem uma maldição hereditária sobre você, é uma desgraça coletiva que vai acompanhando a sua história de geração em geração. É verdade, a Bíblia fala sobre maldição hereditária, mas ela diz uma coisa tremenda, que Jesus Cristo carregou sobre um madeiro toda a maldição que estava sobre nós. E se um dia você foi nascido de novo em Cristo Jesus, Jesus já pregou na cruz do Calvário toda a maldição que existia sobre a sua vida. E você não precisa ficar envergonhado. O que Pedro queria nos ensinar foi o que Jesus mesmo ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nesse sentido, o grande ensino não é se o crente sofre ou não, mas como ele pode lidar com as tribulações, como a sua fé pode ser usada para os enfrentamentos com o inimigo. E estes são parte dos conselhos e dos objetivos de Pedro nos demais conselhos que ele dá nessa carta. O que importa aqui é não permitir que a sua mente seja contaminada pela amargura, pelo desânimo, ou até pela descrença no amor e no cuidado de Deus.
Estes são os verdadeiros perigos que corremos. E é por isso que ele enfatiza algumas coisas tremendas sobre a natureza do nosso Senhor. Uma das maneiras da gente rebater esse pensamento do abandono de Deus, da falta de cuidado de Deus, de que Deus não está ouvindo as nossas orações, de que Ele não se importa conosco, que foi a crise de Pedro no barquinho, e Ele está dizendo para a gente: olha, não é assim. E Ele vai aqui dizer para a gente que a gente precisa lembrar da natureza do Senhor. E quando a gente lembra da natureza do Senhor, ou quem é o nosso Deus, a gente vai tirar esses pensamentos da cabeça. E a primeira coisa que Pedro vai ensinar para a gente sobre a natureza de Deus está no capítulo 10, no capítulo 5, versículo 10, onde ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Primeira coisa que você precisa lembrar, quando você estiver com a sua mente sendo atacada por pensamentos assim: Deus não se importa, ou tudo é culpa minha, porque Deus não pode ter culpa nessa história. Então lembra, quem é o teu Deus? O Deus que você adora é o Deus de toda graça. A palavra graça aqui é favor imerecido. Há duas palavras tremendas na Bíblia. Uma é misericórdia. A palavra misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Então o que nós merecemos é a justiça, é a condenação. E então a misericórdia de Deus diz: ok, tá perdoado. Mas Deus não é Deus só da misericórdia, Ele é o Deus de toda graça. Ele diz: eu vou além da misericórdia, eu quero ir além da misericórdia. E então Ele abre as janelas dos céus e começa a derramar a abundante graça. E a palavra graça tem a ver com esse favor imerecido. É interessante que essa palavra graça, ela aparece algumas vezes como sinônimo de milagre. Ela é a raiz dos dons espirituais. A palavra graça é charis em grego, e a palavra dom espiritual em grego quer dizer charisma ou carisma, tá? Então você vê, Deus está dando mais. Ele está pegando da natureza dEle, da essência dEle, das riquezas dEle, e está derramando sobre a nossa vida. Então Ele é o Deus de toda graça. Então quando vier a dúvida, lembra, quem é o meu Deus? O Senhor que eu adoro não é apenas o Deus Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, como Paulo disse, mas Ele é o Deus de toda a graça que está sendo derramada sobre a minha vida. Então, a graça de Deus para mim no meio da minha batalha, e isso é fé. Quando eu deixo de ouvir as outras vozes e dizer assim: mesmo no meio dessa batalha, sem eu entender, eu creio que o Senhor preparou algum presente da Tua graça para mim, e eu quero receber, Senhor, o presente da Tua graça. Criança é legal, né? É interessante, porque quando eu viajo, meu neto chega para mim e diz assim: vovô, trouxe um presente para mim? Na cara de pau, nem diz oi, nem dá um beijo, ele já diz: já trouxe um presente para mim? Não é? Mas é assim que a gente tem que ser com o Pai eterno. Senhor, no meio dessa situação, eu sei que o Senhor é o Deus de toda graça. Qual é o presente que o Senhor tem para mim? E sabe, Deus não se magoa com isso não, Ele fica alegre, porque Ele sabe que você conhece a natureza do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de toda graça. Depois Ele vai dizer assim, ainda no verso 10, Ele não é apenas o Deus de toda graça, mas Ele é o Deus
que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. E aqui então Pedro vai dizer assim: gente, no meio do sofrimento, lembra quem é o teu Deus, é o Deus de toda graça. Mas lembra também que Ele chamou você, Ele foi procurar você, Ele mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz por você, e Ele trouxe você pelo poder do convencimento do Espírito Santo, para você um dia entrar nas mansões celestiais com Ele, e Ele decidiu dar a você o reino dEle, e a glória por toda a eternidade é sua. E quando a gente pensa assim, a gente vai dizer assim: o que representa o que a gente está vivendo hoje diante de tudo que Deus já preparou para mim e eu vou receber? Dá para entender isso? O que Deus tem preparado para mim? Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no seminário, fazia trabalho de evangelização num leprosário. Isso era comum naquele tempo, onde se tinha cidades construídas para segregar os leprosos. Os leprosos não eram tratados na sociedade, eles viviam em cidades separadas. E eu me lembro que esse leprosário era uma cidade, era uma comunidade, eram casas e mais casas, tinha teatro, tinha cinema, era um lugar separado. E ali a gente via algumas coisas diferentes. A gente via gente que tinha parte do seu corpo amputada, a gente via gente sem nariz, porque a doença não tinha sido tratada, e aí então as extremidades do corpo, por alguma razão, tinham sido deterioradas. A gente via tantas coisas diferentes, estranhas, e houve um culto especial, e eu não me senti em condições de pregar naquele culto. Eu era seminarista, e eu disse: eu não sei o que eu vou pregar para essa gente. E aí eu levei o meu pastor, aí o meu pastor foi pregar lá, chegou no final da tarde e pregou naquele culto. E eu fiquei pensando: o que esse homem vai falar nesse lugar? Um lugar tão estranho, tão diferente, uma gente estranha e diferente, marcada pela vida. E o meu pastor pregou sobre o céu, sobre o que Jesus estava preparando para cada um que cresce nele, e começou a falar do céu. E o que mais tocou o coração daquela gente, quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, e do novo corpo incorruptível, que Jesus daria para cada um deles. E eu vi tanta gente se convertendo naquele final de tarde, porque cria e creram num Cristo que podia restaurar na glória eterna aquilo que tinha sido corrompido e destruído nessa vida. Se a nossa perspectiva, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, se a nossa perspectiva é só para essa vida, e se a gente não crê na ressurreição, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nesse mundo temos aflições, porque nem sempre alcançamos o que gostaríamos de alcançar. Quem é que aqui já não viveu uma frustração? Quem aqui já não perdeu uma oportunidade? Quem aqui já não viveu um arrependimento? Isso faz parte da vida. E o pior, se Jesus não voltar antes, você já sabe o teu final, vai estar num caixãozinho de madeira e vão enterrar você. Não é verdade? Agora, se eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, aquele que me deu toda a graça, mas que nós fomos honrados em sermos privilegiados, em sermos chamados por Ele para a sua glória eterna.
Então eu vivo essa vida aqui com os pés aqui, contando com a presença de Jesus, com o poder do Espírito Santo, com a revelação da graça, mas sabendo que tem muito mais, porque nada vai nos separar do amor dele, nem o tempo, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, porque ele preparou algo melhor para nós. E Pedro está dizendo assim, ao invés de ficar pensando que Deus me abandonou, lembra que ele é o Deus de toda a graça. Em vez de ficar envergonhado porque você está lutando, sofrendo, lembra que ele te chamou para a glória eterna. E ao contrário, a Bíblia vai dizer para a gente que mesmo no meio do sofrimento, ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai falar que 4 coisas vão acontecer. Ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui são 4 coisas tremendas, dá para fazer um sermão inteiro aqui, tá? Mas eu só quero dizer para você aqui, olha, no meio do sofrimento, Deus vai usar aquilo que você está vivendo para lapidar a sua vida e a sua fé. E é no meio das batalhas, dos desertos da vida, que nós somos lapidados pelo Espírito Santo a viver com fé. E ele firma a nossa vida. Sabe o que é firmar? É colocar a gente de pé. A gente está cambaleando, está caindo, está desistindo, e aí vem a mão e o poder do Espírito Santo e coloca a gente de pé. Levanta aqui, meu filho. Eu sou contigo. E aqui tem uma outra cena que talvez Pedro esteja lembrando, sobre esse firmar, colocar em pé. Lembra que uma outra cena, num barquinho também, Jesus vem andando sobre as ondas, sobre as águas, e aí Pedro diz, quem é que está aí? Ele diz, sou eu. Ora, se és tu mesmo, me mandas andar sobre as águas. Ele diz, vem. E ele sai do barquinho e começa a andar, lembra disso? E aí então, quando ele começa a perceber que está andando sobre a água, ele vê a onda, ele vê o vento, ele vê tudo o que está acontecendo, ele afunda. E aí a Bíblia diz assim, imediatamente Jesus vai lá e levanta ele. E diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, eu acho que Pedro estava lembrando disso. No meio do sofrimento, tem hora que ele diz, coragem, anda sobre as águas. Foi o que ele disse primeiro, e Pedro tentou. E a gente sai na coragem. Mas no meio do sofrimento, às vezes a gente perde a coragem. E a gente afunda. E aí Deus nos coloca, Jesus nos coloca de pé de novo, firma-nos, e diz, por que você duvidou? Estou aqui do teu lado. Lembra na tua vida quantas vezes Jesus já te colocou de pé? Quantas vezes Jesus já te levantou? Quantas vezes você achou que agora não tinha jeito de você afundar de vez? E ele foi lá e diz, vem aqui filho, estou aqui do teu lado. Na hora que vier a dúvida, na hora que vier o sentimento, quando vier essa colocação na alma que semeada por Satanás, quer dizer para a gente que se o Senhor não se importa conosco, lembra que o Senhor está te levantando outra vez, te colocando de pé. E o pior é que quando a gente fica de pé, eu acho, não está na Bíblia, tá? Agora é minha cabeça que está falando, que as pernas de Pedro estavam tremendo, porque ele tinha que andar sobre as águas de novo junto com Jesus. E aí Pedro deve ter lembrado disso, porque ele disse assim, não somente me colocou de pé, mas ele me fortificou. Naquela hora Jesus segurou ele no braço e foi dizendo, vem aqui filho, vamos lá.
E ele foi sendo fortificado para chegar no barquinho de novo. Sabe, queridos, é assim que Deus trabalha conosco, é assim que Jesus trabalha conosco, no meio do sofrimento. Ele nos aperfeiçoa, mas Ele não apenas faz isso, senão seria muito dolorido, mas Ele nos coloca de pé, Ele nos firma, Ele nos fortifica, Ele garra aqui no braço da gente, vamos lá. E depois Pedro vai dizer assim, Ele nos fundamenta. E a ideia é que essas experiências que o Senhor nos dá, geram em nós raízes espirituais. Paulo pôde dizer assim, lembrando das suas experiências, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Como é que a gente tem certeza? É porque na minha vida e na sua vida as marcas de Jesus estão aí. Lembra da tua história? Quantas vezes? Às vezes a gente está no meio de um sofrimento e a oração específica que a gente está fazendo ainda não chegou. Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida e na sua? Mas se você olhar ao seu redor, tem tantos sinais da presença de Deus e do carinho de Deus na tua vida. Só falta aquilo, porque ainda não chegou o momento. E ele termina dizendo duas coisas mais, eu tenho que encerrar aqui. Capítulo 5, versículo 7, diz assim, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E aqui, Pedro falando da natureza de Deus, da natureza do nosso Senhor, ele diz assim, olha, ao contrário do que o inimigo tem falado na sua mente, o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. E no capítulo 3, verso 14, ele diz assim, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, ou vocês são abençoados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. E o que Pedro quer dizer para a gente é que ele não apenas cuida de nós, mas ele nos abençoa até nesses momentos. Então, o desafio que Pedro está fazendo para nós é, olhe para o que ele está fazendo e creia no seu amor cuidadoso, porque esse amor cuidadoso de Deus é que vai levá-lo além do sofrimento. Um amor que não apenas cuida e se importa, mas se deu por nós e vai dar para a gente o reino eterno. Nessa manhã, eu queria orar com você, como a gente sempre faz no final dos cultos. Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Eu sei como às vezes eu sou atacado pelo maligno. Às vezes no meio da luta, do sofrimento, da batalha, assim, onde é que está Deus? Será que Ele se importa? Será que Ele está ouvindo as orações? Será que esse negócio de fé funciona mesmo, é verdade? Eu quero dizer para você que essa não é a voz do Espírito de Deus, nem sua, é do diabo. Porque ele já deixou na sua vida um rastro de misericórdia e graça. E o que Pedro está dizendo é, ao invés de ouvir essas vozes, lembra quem é o teu Deus. Lembra o que Ele já fez por você. Lembra como Ele está agindo hoje e agora na tua vida, como já agiu no passado. Lembra. Porque se você lembrar, você vai ser capaz de se levantar, se erguer e caminhar de novo. Porque Ele vai segurar no teu braço e te levar na direção
dos projetos e dos propósitos que Ele tem para nós. Às vezes a gente está caminhando nessa vida e perdeu a perspectiva da eternidade. Perdeu a perspectiva da intervenção do Deus vivo. E aí a gente se sente envergonhado por tanta coisa. E o Senhor diz: olha, você é abençoado, não envergonhado. Lembra disso, você é um abençoado e não envergonhado. Nessa manhã eu queria orar por você que chegou aqui quebrado, contristado, machucado, mas não quer sair assim daqui hoje. E eu vou pedir que o Senhor revele a presença dEle na tua vida. Uma das coisas que Pedro vai falar, e a gente vai estudar hoje à noite, tem a ver com isso. É que no meio do sofrimento, a gente precisa ter a percepção de Deus. Porque quando a gente tem a percepção de Deus, a nossa atitude muda. E eu não sei se você lembra da história de Eliseu, quando o seu empregado diz para ele: nós precisamos fugir, porque os exércitos da Síria estão aqui. E eles vieram prender o Senhor. E não tem ninguém para nos defender. E ele diz assim: tem muito mais gente do nosso lado do que do lado deles. E aquele moço não entendeu absolutamente nada. Eu acho que às vezes nós somos com aquele moço que estava trabalhando com Eliseu. A gente não entende absolutamente nada. E aí Eliseu faz uma oração, que eu quero fazer aqui hoje por você. Senhor, abre os olhos do meu servo. E a Bíblia diz o que aqueles olhos viram: carruagens de fogo do Senhor, centenas, milhares delas, que estavam ao redor de Eliseu. A palavra de Deus diz assim: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, deixa a gente ver um pouquinho dos exércitos celestiais que estão à nossa volta. Senhor, revela a tua presença entre nós. Fortalece a minha fé, me coloca de pé de novo. Essa é a oração que eu quero fazer nessa manhã. Se você é a pessoa a quem o Senhor trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra e receber essa oração, vai saindo do seu lugar, porque eu quero orar com você aqui nessa manhã. Vem para cá, é tempo de fé, é tempo de oração, é tempo de busca, e a gente vai orar juntos, só isso, pedir a intervenção de Deus, a revelação do Senhor, o falar do Espírito na nossa vida. E quando Ele fala, queridos, a gente tem coragem. E se a gente está afundado, Ele levanta. É assim que o Senhor trabalha conosco. A gente tem que ter os olhos abertos, os olhos abertos, os olhos abertos, para deixar o Espírito Santo de Deus ministrar na nossa vida e perceber essa ministração. E quando a gente tem os olhos abertos, sabe o que acontece? A mágoa, a angústia, a revolta vão embora. E sabe o que é que entra no lugar? O louvor. Sabe por que entra? Porque a gente está percebendo a presença do Senhor. E é fácil louvar. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Está segurando na minha mão. E eu vou caminhar por fé. A questão não é se você crê ou não que Deus possa intervir. A questão é: você crê que Deus te ama? Essa foi a pergunta que Jesus estava fazendo para Pedro, quando disse: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Você não crê que eu te amo? Que eu tenho um plano para a tua vida, que eu tenho um propósito, que ninguém vai roubar de você nada, que eu não possa derramar abundantemente mais? É essa a questão da nossa fé.
Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, amado do Senhor, servos do Senhor, estão aqui num culto, domingo de manhã frio, mas estão aqui na tua presença buscando a tua face. Eles não vieram aqui por outra razão a não ser pelo Senhor, e o Senhor os trouxe aqui nessa manhã porque o Senhor queria ministrar na vida deles. Então nesta hora, Pai, eu queria te pedir que todo o peso da alma seja levado, e que o Senhor comece a se revelar no meio do teu povo poderosamente, que o Senhor comece, Pai, a mostrar a tua presença, a revelar o teu amor, o teu cuidado, e que o coração possa se derreter pela ternura do Senhor, pelo amor do Senhor, que nós possamos ser constrangidos mesmo pelo passar do teu amor ao nosso redor. Ah, Jesus, vem agora, assim como o Senhor foi para socorrer Pedro que estava afundando, assim como o Senhor se levantou e repreendeu as ondas do mar e o vento, e todos ficaram amedrontados, diz a Bíblia, admirados e amedrontados, porque perceberam que o Senhor estava ali fazendo coisas extraordinárias outra vez. Que eles vejam, que eles sintam, que eles percebam a tua graça. Venha o Espírito Santo. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então enche de alegria o coração do teu povo, uma alegria espiritual, que não tenha nada a ver com o que está acontecendo hoje, mas seja o renovar da alma. Cochicha, Senhor, no ouvido de cada um, palavras da tua bênção, e que eles possam escutar a voz do Senhor, em coisas específicas da vida. Toma as mãos deles, abraça, fortalece, anima, e faz deles, Senhor, o teu povo que exulta nessa terra, porque reconhece que a tua glória é infinita. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.